Boa tarde, Vanilda. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, né, nessa tarde de sábado, para conversarmos sobre alfabetização humanizadora. Então, como a Vanilda já disse, eu sou a professora Silvana. Eu vou apresentar uns slides aqui para a gente conhecer um pouco sobre nosso trabalho aqui em Alagoas, especificamente em São Luís do Quitunde. Eu vou apresentar para vocês uma experiência que nós fizemos dentro de um tempo, né, que nós trabalhamos no município de São Luís do Quitunde, e nesse tempo que nós estamos aqui em São Luís, eu vim como uma professora da Universidade Federal de Alagoas, e no município de São Luís do Quitunde, especificamente, eu cheguei por meio de um projeto de extensão. Nesse projeto de extensão, nós trabalhamos a questão da identidade. O que isso significa? Significa que, naquele momento histórico, tanto para mim quanto para os professores, né, do município, estávamos nos conhecendo e conhecendo também a proposta de trabalho em uma perspectiva que pudesse pensar mesmo na formação do sujeito dentro de um contexto dialógico, dentro de um contexto com a participação de todos. Eu cheguei em São Luís por meio de um professor amigo. Então, eu vou relatar um pouco como é que foi a chegada da universidade, como aqui nós estamos num curso de formação, se tiver um outro professor também universitário, pensar em maneiras de se chegar até determinados lugares para fazer a apresentação do trabalho. Então, eu cheguei por meio de um professor amigo que já estava no município desenvolvendo um projeto de extensão, e que me convidou para conversar um pouco sobre a organização no contexto pedagógico, sobre os espaços que ocupamos para as atividades de ensino especificamente, e as estratégias. A nossa preocupação naquele momento foi mesmo com as atividades de ensino. Não necessariamente houve uma preocupação com os processos de aprendizagem das crianças. Porém, dentro das preocupações nossas com relação à organização do contexto pedagógico, nós começamos a trabalhar com diferentes estratégias. Dentro das estratégias, trabalhamos também as propostas pelo professor Eli Bajar, e especificamente a organização para a apresentação do texto literário. Então, os professores do município, com a gestão na CEMED do município, se envolveu nessa perspectiva. Houve uma adesão significativa dos professores, assim como uma adesão assim como a adesão também da própria prefeitura, podemos dizer assim, a adesão das escolas. Então, houve toda uma satisfação, posso dizer assim, com a nossa presença ali naquele momento. Eu sei que parece um pouco arrogante, não sei, da nossa parte, me fugiu a palavra agora, mas que as escolas estavam aderindo, né? Então, posso dizer que houve adesão. E nessa adesão,
nós fomos apresentando diferentes atividades, diferentes propostas, e dentre essas propostas apresentamos também a aula passeio. Na aula passeio, nós temos um lugar muito interessante, que eu também fui fazendo descobertas, né, gente? Eu sou uma pessoa de Marília, do interior de São Paulo, então eu também fui fazendo descobertas. E nessa descoberta que eu fiz, eu fui percebendo algumas coisas que eu ficava pensando, será que vai ser interessante eu falar isso, aquilo? Como que eu vou conversar com o município? Porque, inclusive, tinha a barreira do sotaque. E nessa, eu vou pedir para a Sônia, se ela puder projetar para mim, né? E aí, aqui, não é esse, é o outro, Sônia, que está aqui que eu coloquei aí para apresentar. E nessas conversas, nessas aulas que nós fomos fazendo, né? Pode passar aqui. Então, como eu disse, eu fui conhecer uma árvore que o professor Eli Bajar falava muito, e fala muito nos textos dele, que é a chamada Suma Uma. E lá na Fazenda Roncador, faltou um acento aqui, gente. Na Fazenda Roncador, em São Luís do Quitunde, tem a Fazenda Suma Uma. Essa fazenda tem a planta Suma Uma, então nós fomos lá conhecer. E uma das curiosidades de São Luís, então, é essa, e que eu como professora, fui entendendo os encantamentos de São Luís, e como essa questão de identidade, pensando no contexto pedagógico, pensando na realidade específica daquele município, como poderia nos ajudar a pensar a educação de São Luís. Aqui nós temos a Suma Uma, então ela é chamada de Mãe das Árvores. Olha que maravilha, essa é novinha, né? Ela não é uma árvore tão antiga assim, mas se vocês observarem o tamanho dela e o tamanho das pessoas, da gente conversando aí embaixo. E esses encontros, inicialmente, eles eram feitos com todos os professores. Então, nós agrupávamos os professores de primeiro, segundo e terceiro ano em um espaço e os professores de quarto e quinto ano em outro espaço. Nós fizemos isso durante 3 anos. Depois, no ano de 2020, nós fizemos via Meet, que seria um outro momento para a gente comentar sobre isso. E aqui, nesse momento, foi quando eu fiz a proposta para a CEMED, né, a secretaria, para que nós replicássemos a proposta que eu havia vivido junto com o professor Eli Bajar. Então, essa proposta foi da seguinte forma: não foram todos os professores que vieram para o grupo, somente os professores de primeiro ano e alguns do segundo ano, do campo e da cidade, né? Porque São Luís tem um número significativo de escolas do campo. Então, as escolas do campo vieram e as escolas da cidade também. E nós, então, chamamos isso de grupo focal. Fazíamos como o professor Eli fez na cidade de Marília. E como ele fez? Bom, ele convidava o grupo de coordenadores, conversava, os coordenadores da Secretaria da Educação, que eu fazia parte, a professora Joyce, Camila, enfim. E nós ouvíamos as orientações do professor Eli. Depois, no segundo momento, nós chamávamos os professores das escolas
que queriam participar, isso também foi um outro ponto significativo, professores que quisessem participar. Então, 2 escolas do campo e 2 escolas da cidade. E nessa escolha, né, entre os professores, lá, essa decisão das escolas, assim como também da CEMED, nós fazíamos uma reunião aqui chamada de grupo focal. No primeiro momento, nós fazíamos uma reunião somente com um grupo. E depois da proposta, eu apresentava as propostas do professor, do texto, né? A metodologia da descoberta do texto, a metodologia na apresentação do texto literário, e conversávamos ali com os professores e apresentávamos, então, a partir do livro Descoberta da Língua Escrita. Depois, aqui nessa outra foto, nessa outra foto aqui, nós fazíamos, os professores iam para a escola, experimentavam a proposta e voltavam e diziam como que essa proposta estava se concretizando. Era um momento muito rico, porque, num primeiro momento, os professores não falavam, não colocavam as suas dúvidas, mas depois ocorreram trocas maravilhosas de como eles estavam trabalhando na sala de aula. Aqui, então, também teve um outro momento aonde nós podemos ver aqui as pessoas participando. Esse grupo aqui, daqui a pouco Maria fala com a gente, a Josélia, diretora do município, dirigente, é como se fosse a supervisora do município. Aqui está uma professora chamada Cícera, depois vocês vão saber um pouquinho mais da Cícera aí na nossa conversa. Então, assim, era um grupo coeso, não é ainda. A própria secretaria, e como Marília, nesse momento, então a secretaria participava da formação, os coordenadores, os articuladores, aqui temos os articuladores, e os professores, os coordenadores da escola. Eles vinham para o município para esse momento de conversa. E aqui foi um momento maravilhoso que nós tivemos, que foi a visita do professor Dagoberto Buim, lá nos municípios, esteve lá junto com a gente para conversar um pouco com os professores, assim como também para ver o nosso trabalho, pensar ali como é que estávamos desenvolvendo essas atividades. Então, como que os pensamentos do professor Elimar já chega até São Luís? Chega nessa dinâmica, via universidade, via projeto de extensão e uma disposição grande mesmo dos professores de participar. Nós estamos lá já há 6 anos. As primeiras pessoas com quem eu tive contato, uma delas está aqui, vai conversar conosco agora, né, Maria? E vai nos colocar, vai nos dizer como é que ela foi sentindo essa chegada da universidade, de uma pessoa que vem do Sudeste, né? Com um pensamento que, no início, pensa que Alagoas é Nordeste, que é muito comum a gente ouvir isso, né? Você trabalha no Nordeste? Eu falo, não. A pessoa fala, mas você não está em Alagoas? Eu digo, então, né? Porque o Nordeste é composto por 9 estados, e dentre esses estados existe o estado de Alagoas. E dentro de Alagoas existem diferentes municípios, e o município de São Luís do Cutunde. E existem diferentes também realidades.
Então, assim como nós, então os espaços também são singulares. E isso levou a São Luís pensar também nessas especificidades aí nesse projeto de quem somos nós, né? Quem sou eu, as nossas identidades. Então, a Maria, que está desde o início do projeto, ela disse que ia se ocupar mais da escola do campo, e a Beatriz, que é a nossa outra técnica, ela está com o ensino fundamental, elas duas estão com o ensino fundamental 1, uma com a escola do campo e uma com a escola da zona urbana. E hoje aqui conosco vão conversar dois professores, a Maria, né, como técnica, e o Lucas como professor da escola do campo, tá bom? Maria, e aí, o que você tem para nos contar? Olá, professora Silvana, boa tarde a todos e a todas. Silvana vai deslizando e vai parecendo que foi muito fácil, né? E no primeiro momento do contato da universidade com a CEMED foi apavorante. Eu digo que esse primeiro contato da CEMED com a universidade foi muito complicado, porque vinham com uma linha de pensamentos que ainda nós não tínhamos desenvolvido, né? Até porque a gente vinha numa situação que o nosso lugar não era o lugar que nos pertencia. Era muito mais fácil falar das outras realidades, de outros locais, de outros grupos de pessoas, mas não pensar a partir do nosso local. Então, esse lugar, de fato, esse primeiro momento, ele foi um pouco difícil. Sônia, pode começar a projeção? E aí, o que dizer, né? Alfabetização, essa aquisição da leitura e da escrita, não de forma mecânica, mas sim como uma ação do pensamento. Então, a gente vai perceber como ação do pensamento territórios e relações humanas. Não tem como pensar num processo de alfabetização se não for a partir do território, se não for a partir das relações humanas, da troca. E aí eu me lembro de uma das formações do NAUM, desse grupo, o professor Dagoberto falando da troca, né? Que no primeiro momento a troca se dava por questões de mercadoria, né? Um levava o feijão e o outro tinha o arroz, e quem tinha o feijão passou a ter arroz e feijão, e quem tinha o arroz passou a ter arroz e feijão. Então, a gente vai perceber que nesse ato de troca, todos ganham. E é interessante que nessas relações, nesse ato de troca, a gente vai falar do ato de ler o mundo e o ato de ler a palavra, fundamentado em Paulo Freire e Bajá. Pode passar. E aí, o que falar sobre São Luís do Quitunde? Silvana nos deu uma deixa que somos do Brasil, estamos aí no Nordeste, mas a gente é somente uma parte do Nordeste. Nós somos alagoanos. E dentro do estado de Alagoas, a gente compõe um dos municípios alagoanos, que é São Luís do Quitunde. Um território cheio de histórias, cheio de cultura, cheio de pessoas. E o que é interessante, no último censo do IBGE, nós tínhamos aproximadamente mais de 30 mil pessoas. Então, a gente vai pensar 30 mil sujeitos com histórias e cultura e toda uma dinâmica envolvida. O próximo. E aí, quando a gente fala em São Luís do Quitunde, uma pequena cidade do estado de Alagoas. E como será que é essa pequena cidade? Essa pequena cidade, aí temos aí a foto da prefeitura,
do nosso município, e temos aí as fontes de renda, né? A economia do município. Temos a indústria açucareira Santo Antônio, onde a principal agricultura é a cana-de-açúcar, e uma das questões muito fortes do nosso lugar, a questão da cana-de-açúcar, os derivados dessa agricultura, a questão do álcool, a questão do açúcar, a questão de várias outras situações. Mas é interessante a gente pensar aí dentro desse contexto, peraí, o que é que o Búfalo está fazendo aí em São Luís do Quitunde? Será que é de São Luís do Quitunde essa imagem, essa situação? Sim, é de São Luís do Quitunde. Nós também temos criação de búfalos. E o que é interessante a gente pensar que foi até a própria universidade que nos trouxe essa informação, que São Luís do Quitunde é um dos municípios que mais chove em Alagoas. Então, é um lugar onde é muito favorável a criação do búfalo. Próximo. Aí, o que dizer, né? Eu falei que era um pequeno lugar, cheio de história, cheio de cultura. Aí temos aí São Luís do Quitunde, ao olhar de um quintudense, que é o Silva, Alex Silva. Ele tem, eu acredito que 2 livros, 3 livros, que fala sobre essa história, sobre essa trajetória do nosso município, e o Silva faz parte da Academia de Letras quintudense, como também a Josélia Nascimento e outros quintundenses também faz parte. Mas aí a gente vai encontrar aí 2 coisas bem interessantes, que tem aí um bode e tem aí uma pedra dentro de um rio, aí uma paisagem, e aí são as lendas da nossa cidade, né? Que é a de cima, é a lenda, a pedra da moça, e a de baixo, que é a lenda do bode. E essa lenda do bode, muito contada no nosso município, ele também tem uma outra versão dentro da zona rural, que também temos o Poço do Bode, onde o bode, depois que passava pelas ruas da cidade, ele ia para uma das fazendas próximas e tinha um poço que ele sumia lá. E é interessante a gente pensar quanto história do povo, o que diga no seu Moura, né? O senhor Moura disse para o Brasil que, além da Pedra da Moça, além da lenda do bode, nós temos outras lendas, da comadre Florzinha, o menino da Pinguela, o negrinho da Pinguela. Temos também outras lendas. Então, o povo quintundense é um povo rico. Então, a maior riqueza de São Luís, ela está em seu povo, nesse acreditar que é possível sonhar dentro da nossa realidade, dentro das nossas possibilidades. Próximo. Aí, pensando em São Luís do Quitunde, aí eu vou para um lugarzinho específico, que é a comunidade silviana. A comunidade silviana é um assentamento, porque o nosso município, ele tem fazendas privadas e tem também assentamentos, e são alguns assentamentos. E essa escola Samuel Otacílio de Moraes, ela fica localizada num assentamento, e é de lá aonde nós iremos trazer as vivências e a experiência da prática docente do nosso educador Lucas. E é interessante a gente pensar, mas espera aí, um assentamento, isso aí é uma escola do campo? Eu lembro, algum tempo atrás, que as pessoas, quando estavam construindo essa escola específica, antes da inauguração, eu fui com algumas pessoas a essa escola. E quando eu cheguei lá, aí uma das pessoas que estavam junto no grupo disse, não poderia, essa escola ficou muito bonita. Por que não fez essa escola na cidade? E eu comentei, olhei para a pessoa e disse, as crianças do campo não têm direito de ter uma escola digna, de ter um ambiente acolhedor?
Por que a escola do campo precisa ficar nessa dimensão do pouco ou do quase nada? E é interessante a gente pensar que essa escola ela é uma escola nucleada, ela recebe crianças de 8 comunidades, ciclovizinhas. Essas crianças, mesmo sendo do campo, com diferentes culturas. Então, a cada comunidade, a cada grupo de crianças que chega, elas são banhadas na sua cultura. E não tem como não pensar num processo de alfabetização se não for a partir do seu território, a partir da sua história, a partir da sua cultura. Diante disso tudo, eu convido o nosso companheiro de diálogo, Lucas Silva. Olá, boa tarde para todos. É um prazer dialogar com você, viu, Lucas? O espaço é todo seu. Obrigado, Maria. Desde já externar minha gratidão, estar participando, né? Para mim é uma experiência. Pode passar, por favor, o slide. Como já falei, para mim é um prazer, uma satisfação e gratidão estar participando de mais uma experiência e de algo que eu vivencio, né? Ser o homem e educador no campo. Eu nasci e me criei no campo e hoje exerço a minha prática como educador, como professor no campo. Só que um pouco, como vocês podem notar e ver aí, minha primeira formação foi em administração, que tem todo um contexto de uma história por trás. Fui uma criança, fui um adolescente, necessariamente fui alfabetizado com 12 anos, por uma professora excelente, que creio que esteja nos assistindo nesse momento, que é a Cícera, que fez parte da minha adolescência. A Cícera, para mim, serviu de inspiração, né? E hoje eu exerço esse papel de professor dentro de um contexto onde eu nasci e me criei, que é no campo. E dentro desse contexto, eu posso dizer que essa minha primeira formação, eu não me encontrei como pessoa, como um ser humano, como um profissional, que foi a administração. Me levaram outros caminhos para a administração, meu primeiro emprego, mas o meu desejo, a chama, o desejo de exercer, de ser educador, nasceu lá por volta de muito tempo, em 2005. Pode passar, por favor. O meu primeiro encontro, aí, trabalho coletivo. Como é que ocorre esse trabalho coletivo? Para mim é um momento muito satisfatório, que é onde nós começamos a traçar planos, traçar metas, né? Planejar através do diálogo sobre a necessidade do que será trabalhado na comunidade e para a comunidade. Como a minha companheira Maria já falou aqui, nossa escola ela atende outras comunidades, são contextos culturais, costumes diferentes. Então, esse momento é prazeroso, onde eu e junto com todos os meus companheiros de trabalho, nos reunimos para falar sobre o pertencer no campo, né? A identidade dessas crianças no campo. É onde nós traçamos o planejamento de todo mês sobre temas geradores que será trabalhados, que esses temas geradores emergem de uma necessidade das comunidades e para o aperfeiçoamento e o crescimento dessas crianças. Pode passar, por favor. Bem, né? A minha história começou aí, minha primeira experiência foi lá em 2023, um ano bastante, no sentido bom, eufórico para mim, porque aí, em outrora, eu estava sendo o aluno e agora eu estava sendo o educador. Foi um ano onde eu pisei no primeiro momento que eu cheguei na sala de aula. Então, nesse ato de ler, o ato de escrever, em 2023, para mim, foi novo.
tive que um pouco que sair da zona de conforto para entrar em um movimento totalmente novo, onde eu ouvi de muitas pessoas que não dá certo partir do texto, que a gente começou assim, mas isso não me inferiu em nada, eu me permiti a fazer o novo. O importante é se permitir, o importante é a gente saber, nesse movimento do ato de ler, o ato de escrever, eu pude ver o avanço dessas crianças, eu pude enxergar que o meu trabalho estava fluindo, então o importante é se permitir, né? Se permitam a novos desafios, se permitir a sair da zona de conforto e os frutos virão. Pode passar, por favor. Você circulou bastante palavras, não foi, Gênio? Lê 5 palavras dessas que você descobriu. Aí é um momento bem nostálgico que eu estava vendo esses dias, foi em 2023 isso, bem nostálgico, quando eu presenciei o quanto eles cresceram, o quanto eles avançaram. Né? Esse ato de ler, esse ato de proposta do novo, para mim era o novo, de explorar o texto, de dar essa autonomia à criança, de dar ela se sentir provocada. Nesse primeiro momento aí, foi uma das primeiras alegrias que eu tive e caiu assim um sentimento de gratidão em saber que estava dando certo. Quando eu começo a exploração desse texto, vocês vão perceber quando soltar o vídeo, quando eu começo a perceber que estava fluindo e que esse é o caminho certo, que eu estava trilhando e os frutos estavam começando a brotar. Pode soltar o vídeo, por favor. Você circulou bastante palavras, não foi, Gênio? Lê 5 palavras dessas que você descobriu dentro do texto. Momento. Como? Momento. Momento. O que mais? Deus. Aonde está Deus? Que mais? Céu. Que palavra é essa? Céu. Seus, né? O que mais? Pode pausar aí, por favor. Para. Uma pequena pausa. Muito bem. Bem, nesse momento aí, as minhas crianças do primeiro ano vieram todas né? Eu tive que me descontrair ou sair da zona de conforto para entender que esse processo do ato de ler a partir do texto, a partir de um texto, ele flui, ele dá certo. Essa criança, praticamente, ela circulou, grifou o texto por completo. E vale ressaltar aqui também, muito importante, um ponto, que nesse momento de descoberta do texto, essas crianças, elas recebem o texto de forma individual, eles têm aí autonomia de explorar, e como eram as crianças que estavam vindo da educação infantil, estavam vindo do Jardim 2, teve toda uma transição, e eu, como professor, como novo ali, eu tive que me desdobrar para chamar a atenção deles. No outro momento, pode passar o slide, por favor, e dar uma pausa. Qual foi a brincadeira? Esse é através deste movimento aí, essa bagunça boa que nós chamamos, né? É só um pouco do que aconteceu em 2023 com as crianças do primeiro ano. Essa bagunça boa, essa exposição aí dos caracteres, que a gente oferta para eles a dupla caixa, né? Só que nesse movimento aí, entre eles acabam que meio que misturando, juntando maiúsculo com minúsculo, caixa alta e caixa baixa, mas esse momento de intervenção é muito importante do professor, que o professor esteja presente ali nesse processo, né, como mediador, e a gente vai explorando, vai vendo, levando eles a pensar se realmente está correta a palavra, o que é que está faltando, e a gente percebe o quanto eles participam. Essa minha turma me surpreendeu no final do ano, realmente. Então, pode passar e mostrar o vídeo. Brincadeira que vocês falaram que tinha? Na cultura...
foi a palavra que vocês formaram? E qual foi as letras que vocês usaram aí? Me mostra aí. Muito bem. Esse momento foi bem gratificante. Todo esse movimento, toda essa bagunça boa, ela é muito gratificante para o professor. Você vê que está dando certo, né? Você vê que o professor, como ele ali vai intervindo, levando a criança a pensar, todos vão participando, a alegria, o entusiasmo dessas crianças, levando elas a pensarem sobre a construção dessa palavra. Porque antes a gente aprendeu de uma forma, mas agora é hora de mudar, né, esse pensamento, e que a partir do texto, sim, essa criança ela vai ampliando seus conhecimentos, ela vai mostrando também o que ela sabe sobre esse determinado assunto, porque se eu me lembro bem, essa proposta de atividade aconteceu em 2023, na época, eu acho que de junho, ou foi no julho, se não me falha a memória. A gente estava trabalhando algumas brincadeiras presentes nesse contexto de festa junina no Nordeste, né? O que vieram na cabeça deles logo foi a pescaria. Aí foi quando começou essa construção da palavra e de outras brincadeiras. Pode ir passar. E agora o meu momento com as crianças em 2024. Né? As crianças do segundo ano, que é a turma que eu estou hoje, foram minhas crianças no primeiro ano. Então, eles já estavam nesse processo, nesse movimento todo de alfabetização. E eu achei que, para mim, de uma certa forma, seria mais fácil, porque eram crianças que estão alfabetizadas, só que em 2024, agora era hora de traçar novos métodos para que a descoberta do texto ela continuasse sendo provocativa para eles. Então, como vocês podem ver aí, esse contexto, todos com a touquinha aí, elementos que remetem ao campo, as pessoas no campo, essa identidade, né, do cultivo, da agricultura. Foi uma aula que realmente eles amaram e aconteceu essa ampliação de conhecimento, do pertencimento deles. Então, pode passar, por favor. E como é que ocorre essa proposta? A nossa proposta, lembrando que cada escola do campo, nós, professores, coordenadores das escolas do campo de São Luís do Quitunde, nós trabalhamos com temas geradores a partir da realidade dessas crianças, dessas comunidades. Então, como já foi falado, a nossa escola é uma escola nucleada com vários alunos de diversas comunidades ao seu redor ali. Então, são vários contextos e por mais que são crianças de várias comunidades campesinas, o interessante é que a história de Francisco, muitas das vezes, é a história de João, né? Então, essas propostas de atividade elas são traçadas de acordo com o tema gerador que nós escolhemos para ser trabalhado. A proposta de atividade que aconteceu essa aula aí, como vocês puderam ver no slide anterior, foi sobre a culinária, né? Como parte de uma cultura de um povo, como parte da cultura dessas crianças e do campo. O objetivo dessas atividades é que, a partir dessa aula, que a partir desse texto, que a partir desse tema gerador, essa criança se sinta pertencer a esse ambiente e que a nossa cultura ela deve ser, sim, valorizada, porque a nossa cultura faz parte também da cultura de outras pessoas, que não está só no nosso contexto, mas em todo o nosso contexto social. Pode ir próximo. Como eu falei, o tema gerador, e vale também lembrar que cada escola do município, dos anos iniciais, elas tinham sua autonomia para escolher os temas geradores de acordo
com essa necessidade das crianças. Esse tema gerador ele é apresentado na lousa, né, para as crianças. Por exemplo, quando a gente estava trabalhando sobre a culinária como parte da nossa cultura, a palavra culinária lá foi exposta na lousa, no quadro, e nós perguntamos para eles, né? Eu, professor, perguntei para eles o que é que eles sabiam sobre a culinária, né? O que é que a culinária tinha a ver com os nossos costumes, com as nossas tradições. Aí surgiram aí os levantamentos de hipótese, né, das crianças sobre aquilo que elas sabem do tema gerador, o levantamento de muitas ideias, acontece bastante esse levantamento de hipóteses sobre o que a criança conhece, todos querem falar, todos têm vez e voz, que é o importante ouvir, porque, como eu costumo dizer, essas crianças têm mais a nos ensinar, né, e ampliar o nosso pensamento, nos fazer, enquanto educadores, a pensar, né, o quanto elas sabem sobre a sua realidade e o quanto também ainda tem que ser aperfeiçoado, ampliado esse pensamento. Então, esse tema gerador escolhido, ele não só é trabalhado apenas em língua portuguesa, ele perpassa, né, outros componentes curriculares, como matemática, na ciência, em geografia. Então, o bom é que, durante todo esse movimento de descoberta do texto, de todo esse movimento do tema, a partir de um tema gerador, o professor ele tem a satisfação de, quando chegar na sexta-feira, essa criança ir ali expor o que ela aprendeu através da escrita, da oralidade, e ela se sentir pertencente, saber que o saber dela, que o saber dessa criança, ele não é só da localidade do Silvio Viana, mas de várias outras comunidades. Pode passar, por favor. A descoberta do texto. Como é que ocorre essa descoberta do texto na sala do segundo ano, né, com o professor Lucas? Não só o professor Lucas, mas todos os professores do município de São Luís do Quitunda que acreditam nessa proposta estão vendo o resultado. O texto em primeira mão, após ouvir sobre eles do que é culinária, né, após esse debate, esse diálogo, em seguida eu entrego um texto para eles de forma silenciosa. Vale ressaltar também aqui que essas crianças são divididas em quartetos e cada criança desse quarteto recebe o seu texto. É o primeiro momento, é o primeiro contato que eles têm com o texto, onde eles vão analisar, né, essas imagens, fazer relação entre a imagem e o texto gráfico. Nós podemos ver aí que essa criança da imagem na foto, ela circulou praticamente o texto por completo. Nesse momento dessa entrega individual desse texto, eu, enquanto professor, vou fazendo esse movimento se realmente eles entenderam ou se eles conseguiram compreender do que se trata o texto, sempre fazendo essa relação, que eles se sintam provocados, na verdade, porque o interessante é que a criança ela se sinta provocada pelo educador, né, pelo professor. A gente percebe que todos querem mostrar ao professor que conseguiu. Por uma parte, para mim, se tornou bem mais fácil, porque como foi uma turma de todo movimento de descoberta, eu comecei dentro do texto, na questão da palavra, e hoje eu vejo a minha turma do segundo ano, quando eu entrego um texto para eles, eles vão lá e marcam o texto por completo. Eu vou fazendo essa intervenção, eu vou nesse movimento na sala, sabendo realmente quem conseguiu ler, e eles provam para mim que eles conseguiram, né? Então, vamos passar aí. Esse é o momento onde eles fazem, né, as relações da imagem com o aspecto gráfico, né, o texto gráfico. A gente percebe que a parte do texto aí, em cima, ele circulou praticamente por completo, e eu fui lá ver realmente se ele tinha conseguido saber do que se tratava esse texto, né, do qual era a real
intencionalidade do professor e do texto por si só, porque nós trabalhamos uma receita, né, que era totalmente do convívio dele. Mas qual foi a minha intencionalidade enquanto professor? Foi sobre a origem, porque eles conhecem. Eles conhecem o beiju, né, que, por sinal, tem 3 formas de escrita do beiju, mas a gente aqui pronuncia beiju, a maioria pronuncia beiju. Mas é escrito beiju, beiju e biju. Mas aí foi quando eu questionei a eles, né, que a palavra beiju, em várias regiões, tinham... a escrita era diferente, mas aqui a gente tem o costume de falar de beiju, algumas pessoas biju e outras beiju, sobre essa origem, né? De onde vem o beiju? Quando é que surgiu? De que povo veio? Para eles entenderem que não é algo que está fora da realidade, mas é algo que está ali presente nessa cultura e que eles fazem parte de todo esse contexto. Pode passar, por favor. Aí vem outra parte muito interessante, esse contato das crianças, né, com diferentes textos em sala de aula. Aí foi algumas situações trabalhadas também com ele, o texto em dupla caixa. A gente percebe aí que nós temos aí um gênero textual, uma música falando sobre o homem da terra, foi quando a gente trabalhou essa questão da agricultura. Nós temos aí uma lenda que não é da nossa região, mas que eles conhecem. Então, a gente tem todo esse contexto de explorar do micro, né, que é o lugar onde eles estão, para o macro, expandindo esse pensamento e trazendo principalmente a identidade deles. Quando a gente trabalhou esse homem da terra, a valorização da agricultura, do povo do campo. Porque se o campo não planta, a cidade também não janta, né? Essa questão das lendas que nós trabalhamos. Esse texto, essa lenda não foi da nossa região, mas aí faz com que a gente pense, leve a criança a pensar. E na nossa região, né? E no Silvio Viana, e no Papuã, e nas outras comunidades, quais são as lendas que vocês conhecem? Eles conhecem bastante a história da Florzinha, que também não está fora do contexto deles. Então, interessante é que o texto, o professor ele tem essa intencionalidade, né, de provocar a criança a se sentir provocada. Então, nesse momento de diálogo, nós percebemos o quanto essas crianças são capazes de nos ensinar. Pode passar, por favor. Esse é o texto que foi trabalhado como o gênero textual da semana, que não pode ser qualquer texto, tem que ter essa intencionalidade, tem que ter essa ligação com o tema gerador. Aí vem a descoberta do texto, né, coletiva. E como é que ocorre essa descoberta do texto de forma coletiva? Quando as crianças fazem toda aquela exploração do texto individual, eu posso dizer assim, depois de todo esse movimento, dessa bagunça boa de descoberta de texto, é o momento em que eles querem mostrar ao professor e aos outros colegas que eles conseguiram realmente ler o texto por inteiro. Principalmente essas crianças que vêm onde o professor dá voz e vez, eles têm totalmente autonomia, né, de vir lá e mostrar ao professor, olha, professor, eu consegui, eu quero mostrar para os colegas que eu consigo, que a minha parte ali do texto que o senhor entregou para mim é como se, para eles é como se fosse o sentimento de uma missão cumprida. Eu consegui, professor. Só que dependendo do texto, eu tive que traçar alguns objetivos, tive que traçar alguns recursos a mais. Por exemplo, quando no slide anterior tem uma música. Será que pode voltar um pouquinho ao slide anterior? Quando eu trabalhei esta música aí, O Homem da Terra, com as crianças,
As minhas crianças, elas vêm desse movimento já só da palavra dentro do texto. Quando eu fiquei com a mesma turma, neste ano, segundo ano, eu tive que perceber que eu tinha que mudar. Me inquietei, tive que trazer algumas situações diferenciadas para que eles continuassem com esse sentimento ali de provocado pelo professor. Quando eu trabalhei esta música do Luiz Gonzaga, né, O Homem da Terra, fala a respeito dessa característica do campo, né? Eu trouxe como recurso a mais uma caixinha de som para dentro da sala de aula. E no momento em que essa música ela ia tocando, no momento em que essa música estava sendo ali tocada em sala de aula, eu pausava na última palavra cantada dentro da música. E eu perguntava para eles em qual estrofe, em qual verso, porque eles já conhecem a estrutura. As minhas crianças do segundo ano, eles já conhecem essa estrutura de um poema, né, de uma receita, eles sabem a estrutura exatamente do texto, e eu perguntava para eles, onde é que está essa palavra que foi cantada nessa música? Era o momento em que eles se levantavam, iam lá no texto e sublinhavam a palavra. Pode passar aí, por favor. Então, dependendo de que texto eu vou trabalhar, tenho que traçar alguns métodos, né, para que a atenção da criança seja voltada realmente para essa aula. Eu uso diferentes recursos para a mobilização das crianças, como eu falei, né? Tive que criar alguns recursos. E essa transmissão vocal acontece da seguinte forma. Hoje, quando eu pergunto para essas crianças, quem quer ler o texto? Quem quer fazer essa transmissão do texto por completo? Todos se oferecem, se disponibilizam a fazer essa transmissão vocal. É no momento que eu faço junto com eles. Eu vou apontando o título, eu vou apontando os outros elementos dentro do texto e junto a gente vai fazendo essa descoberta e essa transmissão vocal do texto. Pode passar, por favor. Qual é o título do texto de hoje? Beijo. Pode pausar, por favor. Esse aí é o fruto, né, dessa descoberta do acreditar, do sair da zona de conforto. Por mais que alguém não acredite, mas você, né, nós, enquanto professores, vamos tentar, vamos realmente dar voz e vez à nova proposta e colocar em prática. E os frutos vão aparecendo. Hoje, quando eu entrego um texto para minhas crianças do segundo ano, eu vejo o quanto o trabalho fluiu. O importante é se permitir. Nesse pequeno vídeo, a gente vai ver o desenvolvimento dessa criança, que foi lá, começou no primeiro ano. A proposta, para mim, o novo começou no primeiro ano. E eu vi o quanto deu certo. Então, pode pausar o vídeo aí, por favor. Quilograma de aipim. Aipim é o mesmo que nós conhecemos como? Um pouco seco. Eu acho que o vídeo está um pouco... Sal a gosto. Isso. Essas primeiras Tem como voltar um pouco o vídeo, por partes aqui foi favor? o quê? Ingredientes. Aí vem aqui a segunda parte. Modo de preparo, 45 minutos. Muito bem. Descasque, reinada, ao aipim, ralador, em um pano de prato limpo e seque, torça todo o aipim ralado até que não tenha mais caldo. A gente vê o quanto a minha intencionalidade, como já falei antes, em trazer esse texto para essas crianças foi porque eles já conhecem, né? As crianças aqui do campo, principalmente da nossa região, conhecem, né? O beiju como parte da nossa cultura, mas eles não sabiam a origem,
Eles não sabem de onde veio. Esse momento de descoberta do texto é muito fantástico, porque essa criança, no momento que ela vai descobrindo esse texto junto com o professor, ele vai ampliando esses conhecimentos. E eu tenho alguns relatos de pais que mandam para mim mensagem de realmente que as crianças, através dessa descoberta do texto, eles se tornaram mais leitores, tudo que eles veem em sua frente, eles começam a ler, e o que é fantástico nessa fala, quando os pais chegam até mim, relatando o quanto essas crianças avançaram, é que eles levam para dentro da sala de aula essa discussão que eles têm junto com a família em casa. Hoje a gente fez isso dessa forma, quando, por exemplo, nós iríamos fazer uma aula prática, porque nós fizemos uma aula prática a partir desse gênero textual, desse texto, e foi incrível que todos queriam participar ali, o processo para chegar até lá o beiju, e foi muito bom. Pode passar, por favor. Agora, realização das atividades relacionadas ao gênero trabalhado. Não adianta só ficar em sala de aula, né? As crianças estão aprendendo para uma vida. Então, em outro momento, essas crianças foram levadas, foram comigo junto à comunidade, presenciar que os elementos que nós vimos dentro do texto tinha dentro da nossa comunidade, né? Porque para fazer o beiju depende muito da mandioca, como lá no texto tinha aipim. Mas eu poderia muito bem colocar a macaxeira ou a mandioca, que é como a gente aqui conhece. Mas a minha intencionalidade foi levar realmente o aipim, para eles entenderem que o produto que tem no campo tem outras regiões, apesar de o nome ser muitas das vezes outro, mas que saiu de um fruto do campo, né? Porque se o campo realmente ele não plantar, não tem como a cidade jantar. Então, essas crianças são levadas na comunidade, conhecendo essa parte aí que está muito linda, nossa comunidade do Silvio Viana. Em outro tempo não era assim, nós vemos o quanto, né, essa educação do campo, esse olhar para a educação do campo, ele tem mudado. Então, essas crianças foram levadas na comunidade, foram apontando alguns elementos que tinham dentro do texto, porque bem perto ali tem alguns agricultores, a história ali da mandioca, né, até chegar no beiju feito. Então, pode passar, por favor, o slide. E quando é que essa retomada do texto ela acontece? Né? Através do uso dos caracteres. Eu costumo dizer que esse é o momento em que a sala ela é mais agitada. É o momento em que as crianças vêm ligadas em 220. Né? Nós retomamos o texto em outro dia para juntos ali fazer novamente essa transmissão vocal do texto. Quando nós fazemos essa transmissão vocal, eu começo as minhas perguntas, a minha interação junto com eles, né? Esse diálogo, o que é que eles conheceram sobre o texto, quais são os elementos presentes dentro desse texto, e o que é que eles conhecem mais sobre essa parte da culinária, da nossa culinária, né? O que é que eles conhecem mais, assim como o beiju, outros produtos, né? Derivado da mandioca. Aí é um frevo na sala, é uma bagunça boa. É o que nós costumamos dizer, bagunça boa em sala de aula. É um movimento em que o professor ele vai interagindo também ligado em 220 com essas crianças. Pode passar, por favor, o slide. O manuseio dos caracteres acontece da seguinte forma, né? Não só na escola onde eu trabalho, mas em todas as escolas dos anos iniciais do campo. Por que em caixa de pizza? Porque nós notamos que o manuseio para eles é bem melhor, a organização. Se nós formos prestar atenção aí nesse slide, enquanto essas crianças eles estão organizando o texto, eles estão formando algumas palavras, embora esteja só em caixa alta. Mas aí é o momento em que eles estão organizando, porque pode passar o slide aí, por favor.
vai acontecer uma disputa boa. E que disputa é essa? Como é essa disputa boa entre as crianças? É o momento em que a gente volta realmente ao texto, faz essa transmissão vocal. Eles vão falar para o professor, não de uma forma oral, mas de uma forma escrita, através dos caracteres, o que é que eles conhecem sobre aquele elemento do texto. Eles já exploraram o texto, já viram as características desse gênero, eles já conseguiram identificar. Então, o que mais que vocês conhecem, né, sobre essa história que nós trabalhamos, a receita, o beiju, os derivados da mandioca? Então, nesse momento de disputa boa, é onde eles têm total autonomia, vale ressaltar isso aqui, que nesse momento que nós voltamos para esse movimento dos caracteres, essas crianças, elas têm autonomia de formar os seus grupos. Em outrora, eles formam como meninos e meninas em um mesmo grupo, mas nesse dia especificamente dessa aula, eles formaram as meninas versus os meninos. E foi realmente muito prazeroso. Eles todos participam, não tem nenhuma criança que não participe dessa aula, porque todos ali querem terminar a ideia aqui, a intencionalidade dessa disputa com as crianças. Eles disputam entre eles quem consegue formar frases mais rápido. E no decorrer dessa bagunça boa, dessa disputa, eles acabam juntando, né? A gente fala aqui misturando letras maiúsculas com minúscula no meio da construção destas palavras. Aí é onde entra o meu momento como professor de intervir lá. Pode passar aí, por favor. É onde acontece a minha intervenção. Como educador, reúno as crianças, pergunto se realmente voto na escrita deles aí, que nessa aula, justamente, eu trabalhei a segmentação, a minha intencionalidade aí, voltada desde o texto até a questão da escrita deles, através dos caracteres, foi que eles percebessem o espaço lá, a questão do espaço em branco, ele está presente na escrita. Quando nós iremos escrever em um caderno, eles muitas das vezes esquecem de segmentar corretamente. Aí essa minha intencionalidade de segmentação dessas palavras e frases, para que essas crianças entendessem a importância desse espaço, né? Do espaçamento em branco. Aí eu vou chamando eles, voltando para a escrita deles, que eles não tiram nada do texto, é a autonomia deles. Eles se reúnem aí, a gente percebe que nesse grupo das meninas aí, elas se reúnem e elas decidem o que vai construir sobre o que elas viram no texto. Então, não é o professor, não sou eu que dito escreva isso, não, eles têm autonomia de pensar entre eles e escrever a frase que eles pensaram sobre o que eles conhecem daquele contexto lá dentro do texto. Nesse momento, eu reuni eles aí, levei eles a pensarem sobre a construção de algumas palavras, como eu falei que nessa euforia, neste movimento, dessa bagunça boa, eles acabam usando caixa alta e caixa baixa. Então, é aí onde eu entro com a minha intervenção, levando eles a pensar sobre a escrita da palavra, né? E dessa segmentação da frase. Pode passar, por favor. Aí nós temos os resultados, né, com as crianças leitoras e escritoras na perspectiva humanizadora, a qual fortalece as relações e as interações, porque a leitura e a escrita são para a vida. Eu convido a minha companheira aqui, Maria, e desde já eu agradeço aqui contar um pouco da minha experiência. Então, se permitam a este movimento, porque é muito gratificante. A gente percebe o quanto, não é, Maria? Essas crianças, elas conseguem mostrar para o professor que elas não estão ali para brincadeira, elas estão ali para que também o educador ele possa aprender através do conhecimento dessas crianças. Então, desde já, o meu muito obrigado, e para mim é gratificante. É interessante, Lucas. O Lucas veio falando quanto esse resultado de sala de aula. E eu tenho o privilégio de ter o olhar macro, né? E vou vendo o resultado quanto
a educação quintudense, essa educação campesina, e é interessante que, dentro do resultado, eu percebo que as crianças do campo, elas não são mais as mesmas. Quando chegamos na escola, eu estava até comentando com Silvana, a gente não vê o professor gritando, a gente não tem salas de aula enfileiradas, nós não temos a bagunça boa, a participação da criança, ela não é uma coisa ruim, não é vista como uma coisa ruim. Então, com tudo isso, a gente percebe a autonomia, o quanto essas crianças estão se tornando críticas. Muitas vezes, quando eu vou em algumas comunidades, elas dizem assim: ô Maria, tu diz lá que isso não está bom. Aqui na escola, na minha sala, está faltando o ventilador, o ar quebrou. Olha, Maria, a merenda eu preciso rever. Então, a gente vai percebendo que o quanto uma alfabetização humanizadora, ela permite que esse sujeito ele tenha autonomia. Então, não tem resultado melhor quando a gente forma sujeito, essa formação humana de pessoas que rompem, essa ação educativa, ela rompe os muros da escola. E a gente entende que educação é vida. É vida. A gente não educa nossas crianças para uma prova específica, a gente não educa a criança para a escola. A gente pensa na criança quanto sujeito humano, quanto vida, como sujeito histórico, né? E não tem como não falar, e esse é um pensamento que vem sendo embasado tanto em Bajar, em Paulo Freire, aí a gente temos aí o Dagoberto, temos a Adriana, temos outros teóricos, Bakhtin, que vai nos ajudando a pensar. Então, desde já, a todos, muito obrigado, e qualquer questionamento, estamos aqui disponível. Essa minha experiência ainda foi lá em 2023, né? Esse meu recurso. Eu precisava levar algo diferente para essas crianças. Então, eu comecei a pensar, eles conhecem a plataforma digital Instagram. Não é que eu levei o Instagram nem o celular, não. Eu confeccionei a tela de um Instagram com todas as ferramentas, como a plaquinha lá do coraçãozinho, quando a gente curte alguém, né? Quando a gente aprova alguma coisa na sociedade, e gostei, curtiu lá, beleza. Aí nós temos também a outra ferramenta, que é comentar sobre essas ferramentas do Instagram. E eu levei elas para dentro da sala de aula para fazer com que essa descoberta do texto fosse ainda mais interessante para eles. No momento eu levei uma tela lá, porque não tem um registro aqui agora, mas eu creio que algumas pessoas aqui de São Luís que já participaram dessas formações, eles presenciaram. Levei essa tela do Instagram, e no momento em que a gente ia fazendo essa descoberta coletiva do texto, que eu chamava a criança, e elas vinham lá e diziam: olha, tio, aqui é a palavra bola. E eu, será que é bola? Enquanto isso, os quartetos estavam com a plaquinha lá do coraçãozinho, da outra ferramenta de compartilhar e do balãozinho lá de comentar. Então, se o João se equivocou e errou essa palavra, o Francisco, eu levantava a plaquinha lá, quero comentar, a palavra não é essa. Então, eu colocava, chamava essa criança, ela vinha até o texto, então vamos mostrar a palavra realmente se é essa, fazendo essa comparação. E nesse momento, desse movimento todo de descoberta do texto, o interessante, Silvana, é que quando os colegas, eles conseguiam realmente ler essa palavra lá, isso no primeiro ano, dentro do texto, os outros coleguinhas já levantavam a plaquinha do coraçãozinho, acertou, essa aí. Então, era esse movimento bom para eles. Eles interagiram bastante. Já com as crianças desse ano, do segundo ano, eu trouxe outra estratégia, que quando for trabalhar a questão da letra de uma música, como eu trabalhei, trazer o aparelho de som, e na medida que eu fosse explorando a estrutura do texto,
com eles, eu ia pausando lá a música e perguntava em qual estrofe, em qual verso está localizada essa palavra. Aí eles se levantam e vão até lá. Obrigada, Lucas. Tem algumas questões aqui no grupo. Uma dúvida. Como vocês trabalham com as crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem? Posso responder a partir do que eu vi? Posso, Lucas e Maria? Então, eu fui acompanhar uma turma também do campo, numa fazenda. Essa era fazenda, não é assentamento. Isso significa que tinha uma estrutura um pouco diferente, classe multisseriada, e tinha uma criança síndrome de Down. Então, nessa mesma turma tem a criança síndrome de Down e tinha uma criança também com muitas dificuldades de aprendizagem. Elas participaram normalmente. Então, essa proposta dos caracteres, do uso dos caracteres, que depois parece que Vanja pede para a gente retomar essa questão, na utilização dos caracteres, durante a utilização dos caracteres e também na descoberta do texto, porque como a exposição é individual do texto, num primeiro momento, o Lucas apresenta o texto para as crianças, lá no primeiro ano. Eu vou falar isso porque eu acompanhei de perto, mas essa turma não foi do Lucas. Então, dá o texto. As crianças têm os presentinhos, né, que o professor Eli chama de presentinhos. Como eles utilizam o princípio da bagunça boa, essa criança que não está conseguindo, ela vai se movimentar. A criança Down, ela vai se movimentar. Então, mas para o grupo, isso não é algo que está fora do normal, não é anormal, porque não tem a prática do senta e fica quieto. E as crianças vão participando, as outras também, e começa essa discussão no grupo de como utilizar aquele texto, do que trata esse texto. Então, vejam que o Lucas, eles ficou falando muitas vezes do que trata esse texto. Então, para as crianças explorarem. Bom, quando eu estava lá, as crianças fizemos uma descoberta do texto, né? Apresentamos o texto gráfico, e as duas crianças foram para a lousa, assim como as crianças que... Enfim, gente, eu não sei nem se eu posso dizer se tem diferença entre as crianças nessa dinâmica. A Maria dizendo que não. Então, as crianças vão à lousa, todo mundo vai à lousa, e todo mundo faz tentativas. E aí o que a gente percebe é que todo mundo tem dificuldade, mas que todo mundo também tem sucesso. Então... Silvana, interessante. Deixa eu só terminar aqui, só um minutinho. Aí, aquela criança, pode acontecer, o professor Elie Bajar chamava a atenção da gente nesse caso. Pode acontecer de uma criança ir lá ler a frase inteira, e tem criança que vai lá e lê a palavra, e tem criança que vai lá e encontra uma letra, entende? Então, mas todas têm o sucesso de ter o contato visual com o texto, que essa é a questão importante. É o contato visual com o texto, e esse contato visual do texto, da palavra, está num conjunto de caracteres, né? Aí depois, esse conjunto de caracteres está dentro de um conjunto de outras palavras, e aí é o texto que o Lucas falou várias vezes, da estrutura do texto. E, assim, quando a professora começa a apresentar, a gente, a Lulu começou. Quando a professora começou a fazer essa experiência, rotineiramente, então, a criança que não lia, passou a ler, e a gente tem fotos dela participando do mercadinho, participando de muitas outras coisas. E a criança síndrome de Down,
ela também participando e feliz por estar ali, mexendo também com os caracteres. Então, já te passo, viu, Maria? Segura aí. Quando o Vanja nos coloca, pedir para ele voltar à parte do uso dos caracteres, aí eu vou deixar o Lucas falar, porque ela diz assim, Silvana ia pedir para ele voltar na parte dos caracteres. Então, daqui a Maria fala e daqui a pouco você fala, viu, Lucas? Fala, Maria. Ô, Silvana, quando as crianças elas começam a perceber que todos fazem parte do processo de aprendizagem, existe uma interação entre as crianças, existe a interação da criança com o professor, existe uma interação com a turma toda. Eu cheguei numa outra escola e vi duas crianças próximas uma da outra. Aí me chamou a atenção, né? Eu fui lá perguntar o que é que as crianças estavam fazendo. E o menino era uma turma, eu acredito, do 4º ano do ano passado. Ele disse: eu estou ajudando o meu amigo porque ele está no processo. Então, as crianças, elas se ajudam. Nesse processo de interação na relação humana, todos ganham, é troca. Não tem a necessidade de quem sabe mais, quem sabe menos. Todos estão num processo. Aí, nesse processo, vão apontar maior dificuldade, outra não. Aí o professor já vem com a sua intencionalidade. Porque o Lucas, ele sabe quem é o Pedro, quem é o João, quem é o Francisco. Aí vem o olhar desse educador. Quem é o Pedro? Quem é o João? Quais são as dificuldades do Pedro? Até porque a gente vai nessas questões culturais e sociais, que são demandas grandes, né, Silvana? É a fome, é a estrutura familiar. A gente vai vendo que, muitas vezes, a criança, ela aponta essa dificuldade, ela, além dos conhecimentos, ela precisa de afeto, ela precisa ser percebida. Então, a gente vai conhecendo. Sempre eu pergunto, essa criança tem dificuldade, mas quem é essa criança? Para eu entender como intervir, eu preciso conhecer. Lucas, você pode falar para a gente um pouco mais sobre os caracteres? E eu vou pedir aqui para a Sônia colocar a pergunta da Amanda Salandim, que aí dá para você, pelos comentários eu vi que a Vanja já se deu satisfeita, mas a pergunta dela nos permite ir também para a pergunta da Amanda Salandim. Ela escreveu às 15h31. Pode colocar para nós? Então, ela pergunta assim: como se dá o trabalho com o reconhecimento dos caracteres? Pois penso para que haja descobertas de palavras no texto, os mesmos precisam ter conhecimento dos mesmos. Então, Lucas, é aquela questão que nos colocam, que a gente não fica falando do alfabeto, que a gente apresenta caracteres, né? E eu penso que uma boa explicação para a Amanda é quando a gente destaca o texto, coloca do lado e vai explorando a palavra. Você pode explicar como que isso se dá, por favor? Isso mesmo, Silvana. É a partir desse momento, desse contato dessa criança com o texto. Porque quando eu comecei com a minha turma do primeiro ano de 2023, eles não conheciam, porque eles vieram também de um movimento que B de bola, C de casa. Então, eu fui fazendo eles pensar a partir do texto que, se, por exemplo, tivesse a palavra bola dentro do texto, essa palavra bola, só o B não dava conta dessa palavra. Precisaria de todos a unidade da palavra, fazer ele explorar o B, o O, o L e o A. Para eu ter a palavra bola, eu tenho que levar a minha criança a pensar sobre a construção dessa palavra. A gente ia para os caracteres, né, e levava eles a pensarem, e a gente ia nessa construção através do uso dos caracteres, que é muito importante. Por exemplo,
Trabalhamos um texto e na palavra lá tem estrela. Se eu pedir para minha criança do primeiro ano, que não teve esse contato ainda com a alfabetização, com esse movimento, se ele conhecer só a primeira letra, claro que ele vai errar esta palavra. Mas ele vai, muitas das vezes, pelo aquilo que ele ouve do professor. Mas aí eu pego essa palavra, destaco no quadro e faço a exploração de letra por letra com eles, para eles entenderem que a construção dessa palavra, uma letra só não dá conta. Isso, Lucas. Então, nessa exploração que o Lucas faz, né, ela vai se apropriando da letra dentro de um contexto. A letra como uma ferramenta tanto para construir ali as palavras, para formar as palavras naquele processo, mas também o nome dessa letra e o seu uso. Interessante que, assim, não há problema algum que você peça para as crianças fazer uma ordem das letras, colocar o alfabeto, não há problema nenhum com isso. Só que, como nós utilizamos os caracteres, nós vamos fazer A com crase, A com acento circunflexo, A com acento agudo, A com tio, então, de 27 letras, nós passamos para 47, 46. Tem no livro do professor Bajari e esse que o Dagoberto organizou, né? Então, é desnecessário, porque no processo elas vão aprendendo, elas vão se apropriando. Não, vamos falar o nome das letras? Vamos falar o nome das letras. Vamos falar o som das letras? Não. Vamos falar o som das sílabas? Não. Não vamos falar no sentido de vamos cantar as letras do alfabeto. Não, nós não vamos cantar as letras do alfabeto. Vamos cantar a família silábica. Não, nós não vamos cantar a família silábica. Porque depois, no ato da exploração da palavra, e aí também o professor Eli Bajara, ele dizia para a gente que Paulo Freire, nessa dinâmica do tema gerador, alguém pergunta aqui do tema gerador, não sei se é a Eneida ou é a Fátima Francioli, né? Quando você traz essa ideia do tema gerador, né, que o Freire fala de palavra geradora, mas o pessoal de São Luís, né, que já estão criando muitas coisas, eles falam de tema gerador. E aí, nesse tema gerador, ele vai fazer a exploração da palavra, vai fazer a exploração de como essa palavra se compõe, por letras, mas eu também posso fazer outros agrupamentos, as sílabas, mas não é isso, não é ao contrário, né? Eu aprender a letra e depois as sílabas. E aí, quem perguntou aqui agora, talvez tenha sido a Denise, não lembro agora, mas foi a pergunta anterior. A criança que sabe só cantar a letra, nós vamos ter um trabalho danado para fazer. E aí eu estou te falando como alfabetizadora que fui, né? Que sou, acredito ainda. Quando nós fazemos com que a criança decore as letras do alfabeto, é igual quando a gente fala assim que o ponto de interrogação é um cabinho de guarda-chuva. Quando nós falamos que o ponto de interrogação é um cabinho de guarda-chuva, depois a gente tem um trabalho danado para falar para ele que é um ponto de interrogação. E aí ele tem que trocar na cabecinha dela, né? Enfim, da pessoa, a informação por outra informação. Então, por que já não dá a informação que é socialmente constituída, né? Que é socialmente utilizada? Isso nós também falamos lá em São Luís. E vocês viram pela fala do Lucas. Não tem aqui, mas tem lá também. Como é que eu saio dos muros da escola? Quando eu aprendo uma fala que lá também me ouvem. E eles também, quando começam a falar palavras que eu também entendo,
né? Então, do mesmo jeito que eu chego em São Luís procurando me adaptar, eles também ampliam, né, as discussões para a gente poder conversar. Então, não é fácil, mas experimenta. Eu sugiro para você que você experimente a descoberta do texto. Faça a experiência mesmo, né? Coloca o presentinho, porque o texto, você tem que organizar o texto. Vocês observaram que o texto do Lucas, todos os textos têm presentinhos. O que são presentinhos? O professor Bajar chamava de presentinhos. Aquelas figurinhas que tem, né? Discute com a criança se aqueles presentinhos, será que tem escrito o nome daqueles presentinhos no texto? A criança tem hipóteses, é isso que o Lucas estava falando, né? A criança tem hipóteses. Quando ela está com o texto sozinha, ela levanta N hipóteses. E nessas hipóteses, ele já fazia isso lá no primeiro ano, né? E durante esse levantamento de hipóteses, ela vai fazendo relação com as letras que ela conhece. Quando ela vem, porque isso aconteceu muitas vezes quando eu estava com o professor Eli e acompanhava ele nas escolas. A criança vai e aponta, onde está escrito abacate? A criança vai lá e aponta o A de ajuda. Aí nós vamos escrever ajuda e vamos escrever abacate. Então, nós vamos comparar. Aqui está escrito abacate. Você acha que essa palavra que você circulou é abacate? Aí a criança, então, começa. Não, então, essa palavra aqui está com quais letras? A, B, A, C, A, T, E. E essa aqui? A, J, U, D, A. Então, ela vai fazer essa percepção. Vai acontecer de um dia para o outro? Não, mas vai acontecer, isso eu posso te afirmar, tá? Quer falar, Maria? Responde essa aí. Olá, Silvana. Aí estão perguntando sobre a articulação com a BNCC, né? Então, a gente, como o Luca mesmo falou, nós buscamos alinhar esse tema gerador, que um outro questionamento que teve anteriormente, que era um tema gerador por semana. Não, a escola tem autonomia sobre esse tema gerador. Esse tema gerador, geralmente, ele é mensal, ele é bimestral, e dentro da situação, a gente vai percebendo que o tema gerador, o pessoal vão se dividindo em subtemas. O tema macro, e a cada semana eles vão trazendo uma situação para ampliar esse tema como um todo. E o interessante e a BNCC? A gente trabalha os objetos de conhecimento alinhado com essa proposta do campo. O ato de ler o mundo, o ato de ler a palavra. Mas a gente precisa entender que BNCC é elementar. São os conhecimentos básicos. Então, quando a gente vai para a vida, é preciso fazer esse casamento, né, Silvana? É currículo, né? O currículo é a realidade, é a ação educativa e matriz curricular. Mas o alinhamento, e não uma coisa nega a outra. Eu vou exemplificar essa situação com uma professora que participa conosco. Lucas, você também fica à vontade para falar, viu? Mas com uma professora que participa com a gente desde a primeira turma, porque nós fizemos uma turma em 2022, uma turma do Bajar, aí, que a gente chama o grupo do Bajar, lá em São Luís, e depois tem vários professores e coordenadores aqui na sala, junto nesse momento aqui no chat,
E depois, em 2023, nós formamos um segundo grupo, ampliamos. Mas só que o que aconteceu? Eu tinha dito para a Maria e para a Beatriz, para elas trazerem poucas pessoas, porque a gente queria um grupo pequeno, para fazer uma experiência com um grupo pequeno. Mas foi sabotada a proposta e vieram os coordenadores também. E nessa proposta dos coordenadores que vieram, tinha uma professora, não me recordo o nome dela agora, que ela trabalhou em 2022 e 2023. Quando chegou em 2023, ela falou assim, estão querendo minha turma, mas eu não vou dar, não. É igual o Lucas. Então, minha turma, não vou dar, não. Eu fiquei com a minha turma do ano passado, eu briguei, porque está todo mundo lendo e escrevendo, agora eu vou dar para os outros? Não vou dar, não. Bom, ela não deu. Depois a gente conversou, falou, não, você faz a sua parte, os outros. Então, a escola vem num processo de envolvimento, né? Então, se deu certo na turma dela, deu certo na outra turma, então, a coordenadora, a expertise ali da coordenadora, da diretora, foi se envolvendo, e a gente dá conta da BNCC, porque a BNCC não está escrito algo que a gente não saiba, algo que a gente não faça, né? O problema da BNCC é o currículo mínimo, né? Que ela manda a gente fazer pouco. E aí, o que a gente faz? A gente extrapola a BNCC. E essa escola, ela, como todo lugar, eu falo para o pessoal de São Luís sempre assim, nós estamos dentro, do mesmo jeito que São Luís está dentro de um estado, que está dentro de um país, que está dentro do planeta, a escola também tem as suas diretrizes dentro de um plano do município, que está dentro de um plano estadual, que está dentro de um plano nacional, que é a BNCC. Então, o que fazer? O que fazer é dialogar. Prepara aqui, busca lá, está junto, está alinhado, né? Porque a BNCC ela não manda metodologia, ela manda o pensamento de como, da proposta, né? O viés ideológico que traz, eu não gosto dessa palavra, não, mas usei, pronto, acabou. O viés com que ela traz o pensamento para a educação, que não é o pensamento humanizador, né? E aí, para encerrar essa ilustração, como eu digo, não se esqueça, não, a gente vai obedecer a BNCC, a gente vai obedecer aquela provinha lá de fazer sons, que tem criança que faz o som, depois olha para a professora e pergunta, para que isso? Né? As crianças de São Luís. E a professora, enfim. E aí, essa escola, dessa professora que não quis dar os alunos para outra, essa escola teve maior IDEB no município. Então, é reflexo. A gente só tem que pensar isso. É reflexo. É reflexo dessa ação, se ela é humanizadora, se está pensando no espaço, se está pensando no mundo, a BNCC está no mundo, nós precisamos lidar com isso também, tá? Espero ter respondido. Eu queria responder a questão da Valdenice. Valdenice. Não é a Valdenice? Sim, da Valdenice, e eu acho que depois da Nilcilena. Isso, a Valdenice, isso. Desculpe, sou uma curiosa que vem acompanhando este canal. Também sou professora, sou autônoma e dou aula de reforço escolar. Um aluno meu detesta escrever, ama falar e é mais ativo, só não quer escrever. Posso responder, gente? Mas ele vai escrever para quê? Ele já fez essa pergunta para você? Para que ele vai escrever? Se for só para tirar da... Desculpa, Valdenice, como nós estamos numa situação em que a gente precisa ser um pouco mais direto, então eu vou falar dessa forma, tá? Mas se estivéssemos pessoalmente, não seria assim.
Mas veja bem, para que essa criança vai escrever? Se for para tirar do livro e pôr no caderno, ou se ela vai escrever algo que está na cabeça dela, que já está consolidado, se ela vai escrever para aprender, já está na cabeça dela. Essa criança está pensando assim. Eu estou te falando isso porque eu também tive vários alunos assim. Foram 18 anos de trabalho com as crianças no período de alfabetização. Então, precisa... As crianças, inclusive com crianças de reforço escolar. Então, a gente tem que ter o para quê. Se essa criança não tiver uma necessidade de escrever, ela não vai escrever. É que as outras são obedientes e são mais medrosas, eu vou dizer assim, mas essa não é. Então, essa vai falar que não. Para que eu vou escrever? Se eu posso falar, as crianças hoje no celular, não precisa mais escrever, eu posso falar. Né? A gente vê crianças, bebês fazendo isso, né? Então, nós temos um trabalho, a professora Estela Miller, inclusive, eu acho que ela deve estar por aqui, mas a professora Estela Miller, ela, que é também do grupo Naum, ela sempre faz esse questionamento, né? Escrever como? Para quê? Com que? Né? Qual a função da escrita? E as nossas crianças, elas estão fazendo esse questionamento, que foi o que o Lucas me respondeu. Mas as suas crianças não escrevem? Para quê? Elas estão escrevendo já. A função do manuseio, dos caracteres, da apropriação, da estrutura da palavra, da dinâmica, ela já aprendeu. Mas ela não escreve nunca? Não, escreve então vai ter um dia específico que nós vamos elaborar uma atividade para que ela escreva. Por exemplo, convites, por exemplo, bilhetes, por exemplo, um e-mail, carta não escreve. Na época da pandemia, as crianças escreviam, a escola do campo, escreviam para as professoras no WhatsApp dos pais e das mães. Produção textual, né? Então, é nesse sentido. Outra questão. Aqui nós estamos com uma 15h53, mas eu vou responder a questão da Nilcelena, que está ali às 15h39. Né? Tem várias outras perguntas aqui, gostei muito, gostaria... Qual o nome do livro do Bajar? Ô Vanilda, você está por aí? Alguém que está por aí pode escrever para nós? Soquinho, eu sei que você está aí, babando pelo seu prodígio que está aqui falando para a gente, que eu vi você escrevendo aí. Como posso explorar a palavra partindo... esse também, mas o amarelinho, que a gente chama ele de amarelinho. Como posso explorar a palavra partindo da letra com crianças de 4 e 5 anos? Eu também vou ser bem direta, não pode. Né? Assim, não pode. Desculpa falar, mas não explora a letra. Fala, Maria, sua experiência com a educação infantil. Eu acho que eu fui muito rude. Para a educação infantil, que eu tenho um diálogo muito justo com a companheira Meridelma Barros, a educação infantil não escolariza. Temos um projeto de transição, que é tudo sobre mim, que é a partir do nome da criança, de sua identificação, que a gente começa o processo de alfabetização no primeiro ano. Então, lá na educação infantil, vem com o todo, também é apresentado o texto, mas não com essa proposta de apresentação de letra. Vem com todo uma questão mais ampla, porque a obrigação de alfabetizar ficou para nós, do 1º ao 5º ano. Olha só, o professor Bajar tem uma proposta também com a educação infantil. Eu estou longe do livro, que eu tive que vir para um lugar onde a conexão fosse mais fácil, né? Melhor.
Mas no trabalho do professor Bajar, tem desse livro que eu chamo de amarelinho, que é a Descoberta da Língua Escrita, tem o trabalho com o nome da criança, a partir do nome das crianças. Né? Se puderem colocar aí, por favor, o nome, ou a gente coloca depois. Não, mas é bom colocar agora. Olha, pessoal que está aqui, que é a educação infantil, é um livro barato, é um livro de fácil acesso, sabe? É muito acessível, é muito tranquilo para leitura, chama Descoberta da Língua Escrita, e ele vai ajudar vocês da educação infantil a trabalhar com as crianças sem essa preocupação com as letras. Desenho da letra, não, é a partir do nome, né? A Descoberta da Língua Escrita, do professor Eli Bajar. Então, tem no Naum, no site do Naum, o site do Naum é rico de informações. Muitas coisas aqui que nós não vamos conseguir dar conta, porque já são 15h56, tem no site do Naum. Tem como uma coluna lá, um link do professor Dagoberto, em que ele ouve as histórias e depois ele transcreve, ou ele escreve. Aí ele tem uma atividade com o senhor Moura, que é o vigia de uma escola do campo de São Luís, que conta a história da comadre Florzinha. Vocês ficaram curiosos aí para saber da comadre Florzinha? Vai lá no site do Naum que tem. E aí, depois, o interessante, professor Dagoberto, não sei se eu contei isso para o senhor, foi o fato de a escola ter trabalhado com o texto do senhor Moura, agora no suporte escrito, e aí eles vão... o senhor Moura foi para a escola e contou e tudo mais, enfim. Então, a partir do nome da criança, qual o texto que tem mais significado e mais sentido? É o nome da criança. Então, a partir do nome, você consegue... E aí nós precisaríamos de um outro curso, gente. Não vai dar tempo. Mas leiam, tem um texto meu que está no Naum, tá? Colocou o site aqui, ó, Núcleo de Alfabetização Humanizadora. Acessem, explorem, leem, assinem. É um jornalzinho que traz muitas, muitas informações. Inclusive essa da questão... que apresenta o nome para as crianças, tem como você... A metodologia da apresentação do livro literário, né? Tem o nome e tem o da descoberta do texto lá, né? Então, busquem, façam como o pessoal de São Luís fez, porque essas informações... Eu não fui formadora direta do Lucas, porque quando o Lucas... passou pelo processo de formação, eu saí para o doutorado, para o pós-doutorado. Aí eu fui embora para São Paulo. Então, quem for formadora do Lucas foram essas pessoas aqui. Tem algumas pessoas que estão no chat aqui que vocês vão reconhecer. Fernanda ajuda muito a gente em situações muito incríveis. Josélia, a própria Cícera. Então, eu não vou conseguir recuperar o nome de todo mundo aqui, que está no chat, que contribuiu para a nossa conversa aqui. Retomem o chat também, que vocês vão conseguir. E o nosso contato, o professor Dagoberto tem, e procurem o Naum. O melhor caminho é procurar o site do Naum, que lá dá para ter um diálogo perfeito. Professor Dagoberto, cadê o senhor? Oi. E aí? Eu acho que é para responder a pergunta da Fátima ainda, sobre o BNCC. Porque ela fala que tem um método fônico no BNCC. A BNCC trabalha com a teoria linguística que prioriza a relação entre grafema e fonema. Né? Mas a BNCC, de um modo geral, em linhas gerais, ela aborda também os gêneros, ela sugere os gêneros. Então, o que São Luís do Quitude faz, né, me parece, a Maria poderia explicar, respeitar na BNCC essa sugestão dos gêneros, essa visão, né, que é possível oferecer para as crianças todos os gêneros.
Mas no método de trabalho, o método mesmo, São Luís não segue. Mas o método também não está lá escrito. A BNCC não fala que tem que seguir o método fônico. É a teoria que está lá dá base para o método fônico. E o método fônico vai lá. Na verdade, o método fônico, o pessoal do método fônico é que inseriu isso na BNCC, né, e eles acabam, né, depois colocando em plataformas digitais ou em cartilhas e vendem para o Brasil afora. Mas o que acontece com cidades como São Luís, né, do Quitune, me parece, e outras, né, é que elas não aceitam essa política que determina a metodologia, porque sabe que essa metodologia vai formar, não vai humanizar as crianças, vai desumanizar. E que quem tem sensibilidade não consegue fazer isso, sabe? Não consegue, né? Então, a comunidade não consegue fazer. Então, tomo da BNCC aquilo que é de base, que são os gêneros. Mas para trabalhar isso, para alfabetizar as crianças, não segue a metodologia lá. Então, nada de método fônico. Riscado, fora, né, Maria? Acho que é isso, né? Para ser direto, como diz a Silvana, né? Fora. Não tem nada a ver. E dá para levar? Dá. Eles levam, e levam muito bem. E tem bons índices, né? E bons, né? Eu acho que tem, né? Você pode falar até dos índices, se você quiser, Maria. Professor, eu compreendo que tudo é consequência de um trabalho bem articulado. E diante disso, como a gente entende que o nosso foco é as crianças. O nosso foco é formar leitores e produtores de texto. Então, a criança que lê, compreende, que leitura é compreensão, né? Atribui sentido, ele consegue responder o que está lá como elementar, como básico. Então, a gente vamos aí para as escolas do campo. A escola do campo temos 5.4, temos 5.3, temos 4.4, 4.5 e temos 5. Então, a gente tem somos uniforme, um parâmetro muito parecido, porque nós trabalhamos na coletividade. O nosso foco é a aprendizagem, é a criança. Se essa criança, se eu preparo ela para a vida, as avaliações externas serão consequência. Professor, algo mais? Não, só queria que a Maria realmente respondesse, né? Como é que elas fazem esse trabalho, tendo a pressão externa do ponto de vista das políticas públicas. E elas conseguem fazer esse trabalho lidando com essas, né, pressões, vamos dizer assim, não é? Ô Maria, aqui tem muitos professores da educação infantil, eu estou percebendo isso, né? E aí eu gostaria de você falar como que o Bajar está lá na educação infantil, porque eu acho que a Delma não está aí, né? Se ela tiver, por favor, responda no chat. Mas só para falar da questão da metodologia com relação à apresentação do texto literário, por favor, porque eles usam exatamente a metodologia apresentada pelo Bajar, professor. Eu tenho um diálogo muito fantástico com a minha companheira Meridelma Barros, que é a coordenadora da educação infantil do município. Então, a literatura, o fim da própria literatura é ela mesma. Então, essa vontade da criança ter o contato com a literatura não é para promoção, para fazer uma atividade específica. Eu aprendi até com o professor Dagoberto que não é leitura, eu não leio para me deleitar. Nem tudo que temos na nossa vida nos leva a nos deleitar. Às vezes, a nossa vida vai ir
com as coisas que nos traz tristezas, que nos traz outros sentimentos. Então, leitura, literatura é realidade. E é interessante quando você fala sobre Bajá, e a gente vai dialogar num projeto Tudo Sobre Mim, nós usamos como suporte teórico o livro de Bajá, de fato, e vem dando muito certo esse diálogo, que a partir do nome da criança, a educação infantil vem com as brincadeiras e as interações, e nos encontramos no nome da criança, e o nosso processo de alfabetização, ele se inicia pelo nome da criança. Lucas? Sim, Maria. Realmente é isso, né? Realmente é isso. Deixa a gente perguntar, Sônia. Sônia, ainda estamos ao vivo ou o que houve? Foi eu, Maria. Eu vou responder pela Sônia aqui. Eu que apertei o botão errado. Então, não tem melhor texto do que o próprio nome da criança. É uma palavra banhada, prenha de sentido, de significado, e é a partir dessa compreensão, não do nome Maria, mas o nome, todo o nome da criança é Maria, José, Santos, Marques, Quirino. Então, eu preciso compreender que a Maria, ela pode ser genérica, mas lá Maria, Quirino, talvez sejam poucas. Maria, nós já vamos encerrar, porque são 16h07, mas se a Sônia puder colocar uma mensagem que está escrito da Cinelva às 15h14, eu fico muito feliz. E a partir dessa mensagem que a Sônia vai colocar para nós, eu quero dizer que, Lucas, eu estou apaixonado, já era, né? E continuo. São Luís, maravilhoso. Gente, a Silvana está lá o tempo todo? Tô não, tá? Eu saí para o pós-doc, mas a curiosidade de todos aqui no grupo levam a estar sempre em busca, estão sempre em diálogo com o professor Dagoberto, e a Fernanda está colocando aqui no chat uma informação muito importante, que o dado do IDEB que a Maria apresentou, em 2015, era 0, tá? Então, São Luís tem avançado todos os anos que apresenta as notas do IDEB, tem avançado de forma homogênea. É isso que a gente busca, que não tem uma escola melhor que a outra. Tem, sim, disparidades, mas não tem escola melhor que a outra. Assim, escola de destaque, 10 e a outra lá, 3. Não tem isso, não. Tá? Porque é a educação do município. E aí a da Cinelva de Jesus Pereira Alves fala algo que eu li muitas vezes aqui no chat, tá, Lucas? Que a sua fala emana amor em ser pedagogo, né? E a gente agradece a você por essa sua paixão. Ela está maravilhada, e aqui também tem muita gente maravilhada, e ele gosta do que faz. E verdade, ele gosta do que faz. Vou chamar a Vanilda, enquanto o Lucas dá as suas últimas palavras. O Lucas. Acredito que encerramos a nossa sessão aqui de partilha, de práticas pedagógicas, com muito sucesso, né? Gostaria de agradecer a professora Silvana, toda a equipe, né, desse projeto maravilhoso de extensão em São Luís do Quitunde, professora Maria, professor
Lucas, muito bem apresentou, com muita autoridade teórica e prática, né, as suas experiências, as suas vivências docente, e se apresentando como exemplo, né, que é possível, sim, fazermos uma alfabetização humanizadora com base nesses referenciais teóricos que estamos estudando, né, de Bajar, e essa alfabetização humanizadora que nós acreditamos ser, de fato, transformadora, né? Transformadora da educação brasileira, transformadora das crianças e principalmente das nossas práticas pedagógicas, como pedagogos e pedagogas que somos, né? Acreditamos nessa educação. Agradecer também muitíssimo o professor Dagoberto, a professora Adriana, que planejou, idealizou esse curso para nós, né? E é feliz vermos os frutos, né? Já frutificando aí em práticas pedagógicas, em experiências positivas e grandiosamente maravilhosas, né? Para nossa experiência, para nossa formação. E que muitos professores e professoras possam também vivenciar, né? Desafiar a si próprio, se colocar como protagonista dessas práticas transformadoras. Muito obrigada e até a nossa próxima experiência, né? Nosso próximo encontro de práticas pedagógicas, acho que acredito ser dia 5 de outubro, né? E a professora Adriana vai nos atualizando aí o cronograma. Muitíssimo obrigada, daqui do estado de São Paulo, diretamente para vocês aí, em Alagoas e São Luís do Quitunde. Um abraço. Um abraço, Lucas, abraço, Maria.